Como se trata de um trabalho de reflexão, um trabalho voltado para estimular a família, eu quero convidá-los à Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 17. Se a projeção puder me auxiliar, eu vou ficar muito agradecido. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava ou zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Enquanto eu quero agradecer mais uma vez ao nosso Deus pelo privilégio de poder estar participando deste tão honroso e extenso trabalho. E para tanto quero agradecer ao pastor Reinieri com a missionária Cleonice, pastor Reinieri Filho com a missionária Licole, e em nome deles a todos os obreiros deste campo, como também a igreja. Que Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Aloísio, a vida do pastor Antônio Filho, pastor Antoniel, e em nome deles externar a minha reverência, gratidão pela vida de todos os demais pastores aqui apresentados, casal de missionários, como também a todos os irmãos de regiões, de igrejas circunvizinhas que porventura estejam entre nós. É uma honra rever o Cosmo com a sua família. Muito bom revê-lo, melhor andando. Que Deus te abençoe. Queridos, como o trabalho tem uma proposta temática, eu e minha família servindo ao corpo de Cristo, como o servir está num transitivo direto ou indireto, e o servir é trabalhar em favor de alguém ou uma instituição. E como o servir está vinculado ao trabalho, e o trabalho significa, no nosso vocabulário, um conjunto de atividades produtivas, criativas, que um ser humano ou um homem exerce para determinados fins ou um fim. Eu quero tomar por base esse texto para usufruir da intenção que Paulo teve de motivar os gentios e de estimulá-los por eles estar tão imbuídos no trabalhar de Deus. Quando Paulo escreve esta epístola, os irmãos hão de convir que, partindo de um pressuposto histórico, esta carta foi escrita para os gentios, por algumas observações. A história e a Bíblia se completam quando a Bíblia, em Atos, capítulo 18, há um texto que Lucas registra que o imperador Cláudio baixou um decreto expulsando todos os judeus de Roma. E a história nos diz que isto aconteceu por volta dos anos 49 depois de Cristo. E como a carta de Paulo aos Romanos foi direcionada 57 anos depois de Cristo, partindo deste tempo, há quem acredite que, mesmo que o Cláudio não estivesse mais no império, seu filho Nero, que entrou em 54, mais ainda, um ponto de vista, os judeus ainda não tinham retornado, ou em contrapartida retornaram, mas estavam em conflito com os gentios. Porque o capítulo 10 e o 11, Paulo volta diretamente para estimular os gentios a não cometer os mesmos erros que Israel cometeu, e como também dizendo que Deus não desistiu de Israel, mesmo eles errando. Então, quando nós analisamos o contexto histórico,
Paulo, quando escreve a carta, ele vai estimular e agradecer pelos gentios em momentos turbulentos com a saída dos judeus, não deixaram de servir a Cristo. A ponto que ele diz que o trabalho, a fé dos gentios estava sendo conhecida, propagada no mundo todo o que eles faziam. E olhem que a igreja de gentios em Roma não tinha uma liberdade que nós temos. Era uma igreja que tinha que ter cuidado no que falava. Era uma igreja composta de muitos escravos, porque a escravidão era patente. E viviam numa intolerância, viviam debaixo de uma dureza terrível por parte das autoridades e do que os perseguiam. Então, Paulo, quando fala no capítulo 11, ele vai mostrar o privilégio, como os gentios entraram como família aonde não tinha como. Observe que quando ele não diz os, ele diz alguns. Alguns dos ramos, ou seja, ele já está fazendo a diferença daqueles judeus que se converteram e de outros que não, no passado e no presente. E ele vai usar uma alegoria que se algum dos ramos se quebraram, vocês gentios, nação, pessoas que não fazem parte ou não faziam da família, da linhagem sanguínea de Abraão. Então ele diz que Deus nos pegou contra, versículo 24, por favor, a projeção, me ajude se possível for, no mesmo capítulo 11 e 24, ele diz que nós fomos cortados, porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Veja que ele está fazendo uma ilustração, uma alegoria, usando a botânica, mas de um sentido para mostrar o quanto nós somos privilegiados para sermos colocados a serviço deste corpo chamado Cristo. Vejam que quando ele usa no contexto natural, todo o Antigo Testamento, Deus, pela leitura você percebe que tinha alegria de dizer Israel, minha oliveira. Por várias passagens, minha oliveira verde. Quando você, sei que algumas pessoas já foram, eu já tive essa oportunidade, pelo Mediterrâneo, você vai ver uma oliveira. O contexto da oliveira verdadeira aqui era que a Bíblia mostra Israel como uma oliveira tratada, podada. Na botânica, no contexto potencialmente falando da oliveira, a oliveira é produtiva. Os frutos da oliveira são valiosos pelo seu azeite. A madeira da oliveira verdadeira tem um valor tremendo, por isso que se cultivava, se podava, se tratava para ela produzir. Lembre que eu disse que trabalho é um conjunto de atividade produtiva e criativa. Então, a oliveira verdadeira é show. É a mais comercializada no mundo. Em contrapartida, a oliveira brava, conhecida também como zambujeiro ou oliveira da rocha, ela cresce silvestremente. Ninguém planta. O fruto é pequeno e não presta para nada. A madeira não se compra. Os ramos são densos. Em outras palavras, nada presta, não serve para nada. Ninguém vem, porque como vou cuidar de uma árvore que não me dá fruto? Não produz por natureza. Então veja que Paulo está tratando Israel, oliveira verdadeira, e nós, gentios,
Gentios, povo, nação, fora das promessas de Israel. Então veja o privilégio que nós observamos. Ele diz: raiz, seiva. Feito participante da raiz e da seiva. Veja que ele vai olhar, ele vai agregar o movimento de vida. Raiz, vida. De onde vem a água, o líquido para a árvore. Seiva. É responsável por transportar os nutrientes. Então, na linguagem da figura, Deus. Em Deus, Cristo, a seiva, e nós, ramos. Por isso que veja que ele diz, João registra, que todo ramo ligado em mim. Então, quando nós analisamos o corpo, veja que está voltado para um corpo. O corpo humano, ele tem um coração, um músculo que mais trabalha. Mas o coração só tem eficácia para bombear o sangue. E o sangue é responsável para transportar o oxigênio para as células, os nutrientes. E renovar este oxigênio, promover essa renovação. Então, se o coração não bate, não tem sangue correndo. Se não tem sangue, não tem nutrientes. Se não tem nutriente, vem a falência. A gente toda essência está no cérebro. Mas se o cérebro parar, por falta do oxigênio, o corpo ainda tem vida. Mas se o coração parar, não tem vida. A morte cerebral, ainda morreu cerebral, mas não pode enterrar ainda. Mas se o coração travou, não tem, porque não há circulação. Então eu quero que você entenda o que eu vou dizer, e dentro do contexto bíblico, obviamente, para ver o privilégio que nós temos como família de sermos imbuídos. E por que família? Me permita contextualizar a Bíblia. A Bíblia, Gênesis, para nós entendermos esta grandeza. Gênesis primeiro vai tratar do princípio. Quando Deus cria. Gênesis 2, a nossa formação como homem. Então Deus vai tratar família. Cria o homem, mas diz, o homem não é bom que esteja só. Dar-lhe-ei uma companheira, uma ajudadora. Dali o processo família. Porque família é um conjunto de parentes de uma pessoa. Ou seja, então vem o capítulo 3, a queda desta dissolução deste projeto. Ou seja, o homem cai, o pecado predomina. O capítulo 4 do Gênesis vem a consequência familiar deste erro. Os homicídios, o pecado vai começar a penetrar de uma forma familiar. Nós estamos numa origem família. Capítulo 5, genealogia. Capítulo 6, degradação do gênero humano. Todos foram degradados pelo pecado. Capítulo 7, a sentença, o dilúvio. Capítulo 8, o fim do dilúvio. Capítulo 9, uma nova aliança familiar. Agora com Noé, sua família. Veja que é um conjunto de parentes. Capítulo 10, origem dos povos. Origem de Sem, Cã, Jafé. Biblicamente, todos nós viemos de um desses três. Capítulo 11, a degradação.
Mais uma vez, a família perde o direcionamento de Deus. Vem a confusão, a Torre de Babel, por conta deste egoísmo. Aí agora diz a Bíblia que as famílias, por Deus, foram espalhadas para a terra. Todas as famílias. E o interessante é que estas famílias são espalhadas sem Deus. Tendo em vista que nós fomos criados para adorar, agora há uma lacuna. Então, como eles não têm relacionamento com Deus de forma direta, então vão adorar tudo que encontrava pela frente. Você pode ver que esse princípio é até hoje. Nós estamos aqui dizendo que estamos adorando um Deus verdadeiro, mas em outro lugar perto de nós tem alguém adorando o pau, a madeira, buscando o sol, porque é uma lacuna, nós somos feitos para adorar. Então agora, como todas as famílias se perderam, aí vem o capítulo 12. Qual é a proposta do capítulo 12? Um projeto familiar para servir. Projeta, por favor, capítulo 12. Veja que está voltado para o contexto familiar. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 1. O que é que diz? Do Gênesis, por favor. Gênesis. É uma proposta. E você vai ver o que é que Deus vai fazer, que na nossa... Ora, o Senhor disse a Abrão, sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ponto. E não precisa ser sabedor e estudar muito para saber que quando tem um ponto, o assunto não é verdade? A proposta foi essa. Veja que entre o capítulo 1 e o versículo 1 e o 2, vai haver narração com questionamento. Dá a entender que Abrão questiona. Porque olha o que é o versículo 2. O versículo 2 é meramente motivação. E ele vai motivar Abraão dizendo o quê? Far-te-ei. E leiam, por favor. Mas observe, para se fazer de ti uma grande nação, precisava de quê? De filhos. E, pasmem, que a Bíblia diz que a mulher de Abraão era estéril. Então, Deus vai motivar Abraão no contexto familiar, porque era a maior vergonha para um homem. Se fosse hoje a mesma regra cultural, se eu me casei e não produzi filhos, e minha mulher não tem, tinha uma observação. Eu poderia arrumar outra e mandar ela embora, mas pela Bíblia ele não mandou. Então, eu ia perder o direito de reuniões na família. Eu ia perder o direito de participação nas escolhas. Por conta que eu não tinha filho. Então isso implica dizer que a fragilidade, a decepção de Abraão era a família. Aí Deus diz, eu vou te dar uma família. E qual era o propósito, versículo 3, da família que Deus deu a Abraão? Para quê? Versículo 3, leiamos. E em ti, todas. Eu te chamei para me servir. Eu vou te dar uma família para me servir. Eu vou te dar um DNA puro para mim, para resgatar as outras famílias. E Abraão, motivado, vai. Sabendo, deixando a terra, família, e parte. Então vem a alegria. Pode observar depois, capítulo 12, você vai ver que ele chega em determinado lugar e faz um altar e adora. Grato, acreditando que Deus vai lhe dar uma família. Capítulo 13, ele faz um altar, adora, acreditando que Deus vai lhe dar uma família. Ele vai servindo com Sara.
ou Sarai no antigo texto. Capítulo 14, entram as frustrações, as decepções. Você vai observar que Ló cria uma circunstância separadora. Porque o compromisso de Deus com Abraão não era com o terceiro, com o segundo. Era, eu vou te dar uma família das tuas entranhas, do teu sangue. O projeto é esse. Capítulo 14, há um contraste na vida de Ló, há uma decepção, mas como a proposta era de servir, veja que Abraão pega todos que lhe pertenciam como empregados e vai resgatar Ló e sua família. Olha lá que toda a família está lá. Quando ele volta, no capítulo 14, há uma frustração, há um dilema, há um desânimo. Nas entrelinhas, há contexto histórico que nos ensina que Sarai, quando Abraão contou as proezas que fez, porque ele lutou contra 5 reis, salvo engano, 318 homens, ganhou uma batalha impossível, mas quando ele chega em casa, que vai contar a Sarai, ela vai lamentar, porque você salvou a família dos outros, mas eu deixei tudo e a promessa que você e o seu Deus fez até hoje. E já se passavam 10 anos. E Deus não lhe deu o que prometeu, filhos, família. Pode analisar que o capítulo 15 começa com um desânimo incurável na ótica humana. A decepção de Abraão foi tão grande que ele se enclausura. Se for ler o capítulo 15, ele não quis mais sair da tenda, decepcionado. É por isso que o capítulo 15 começa com Deus dizendo, Abraão, vamos ler, por favor, capítulo 15 do Gênesis. Como é que começa? Que coisas? O capítulo 14. Vamos lá, 1, 2, 3. Depois dessas... Se você analisar do capítulo 12, esta é a primeira vez que Abraão vai questionar a Deus. Veja o versículo 2, por favor, o versículo 2. Ele volta na promessa. Na nossa linguagem, como? O que é que o Senhor me prometeu? O que é que o Senhor vai me dar? Até agora eu continuo sem filhos e o herdeiro que eu tenho é o meu empregado Damasceno Eliezer. Aí olha o que é que Deus diz, versículo 3. Versículo 4, por favor. Veja, vai ser do teu sangue, vai ser das tuas entranhas. A família que eu vou te dar não vai ser adotada, é original. A família, o projeto vai ser do teu sangue para resgatar famílias. Eu acho lindo. Coloca o versículo 5. Ponto, para aí. Abraão saiu. Tem certeza que ele saiu? A decepção, o desânimo estava tão grande que foi Deus que arrastou-lo. O que é que o texto diz? Foi lá e puxou, vem cá. E disse o quê? Por favor. Sabe uma observação aqui? O que Deus fez para motivá-lo? Pelo este texto não dá para entender que foi de noite que Deus arrastou ele? Coloca o versículo 12.
Pronto. O sol se põe no final de quê? Então se pressupõe que esse diálogo era de dia, porque o sol se pôs. Então quando Deus arrastou Abraão para fora da tenda, foi de dia. E quando ele mandou contar a estrela, era de dia, por esta linha. Por quê? Para ver estrela de noite, qualquer um vê. Eu já contei, tentei contar muitas vezes, sem ser crente. Mas quem já viu estrela brilhar de dia diante do sol? Então, partindo desse contexto do versículo para cá, Deus chamou, ele arrastou durante o dia, antes do sol se pôr, e disse, conta. Ele viu estrela brilhando, começou a contar, e não conseguiu, e Deus disse, assim será, a tua família vai ser grande, a tua família vai me servir de uma forma excepcional. Versículo 15. Desculpe, versículo 13. Ele está falando da família de Abraão. Toda a descendência do sangue, das entranhas, do projeto original. Mas 15 anos se passam sem filhos. Quando Abraão perdeu a força de produzir. Quando o útero de Sarai, que já era estéril, já era falido, mas ela entra na menopausa, mesmo se já não podia, agora que acabou. Aí vem Deus, capítulo 18, e diz, daqui a tempo determinado, Sara vai ter um filho. Diga para quem está ao seu lado, Deus não depende da nossa força, nem da nossa masculinidade. Ele é Deus.